Nós não teremos o departamento infantil na manhã de hoje, então meu desafio é maior, certo? É fazer com que as crianças também entendam. Esse é o livro que nós estamos usando, Os Atributos de Deus. É um livro, pequeno, você consegue ler num dia, mas é um livro muito rico. Cada capítulo dele traz informações preciosíssimas. Arthur Pink, o autor, ele foi ordenado em 1901. Então é um irmão que a gente costuma dizer que teve uma fama póstuma. Então ele não foi um teólogo tão conhecido enquanto era vivo, mas foi descoberto os escritos dele, que não são poucos. A gente tem pouca coisa traduzida dele, mas até comentei semana passada que tem um livro dele que é a respeito de um atributo, que ele pincela aqui, mas é um livro inteiro dele tratando a respeito de um único atributo, que aqui ele vai resumir de maneira preciosa, citando vários autores, citando, por exemplo, Spurgeon, Stephen Charnock, que a gente vai citar novamente hoje, mas é um irmão que contribuiu muito para a Igreja do Senhor. Ele falece em 1952, e aí a gente tem mais ou menos, exatos 70 anos do seu falecimento, ok? Então, pela graça de Deus, a gente vai percorrer mais 3 atributos hoje, e se você ficar com alguma dúvida a respeito dos atributos, talvez não tenham entendido a pergunta direito semana passada, a gente quer tirar a sua dúvida. Se você tem alguma outra dúvida, você pode nos procurar após a aula ou marcar um gabinete conosco, seja presencialmente ou online para aqueles que ainda estão com alguma restrição de saúde, mas você pode nos procurar, ok? Então vamos lá. Primeiro deles, poder de Deus. Deus como o Todo-Poderoso, ou como aquele que nós costumeiramente entendemos como onipotente. Eu acho interessante esse primeiro atributo porque muitos ímpios, eles acreditam que pode ter um Deus que está em todo lugar, mas é muitas vezes difícil de entender que ele tem todo o poder. Eu fico pensando de maneira um pouco mais lógica do que espiritual, que é mais fácil entender uma pessoa que tem muito poder do que uma pessoa que sabe de tudo ou que está em todo lugar. Isso é mais fácil de a gente tentar aceitar do que, digamos assim, perceber. Mas, dentro dessas características, num primeiro momento, o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender de que o poder de Deus é como Ele próprio, ou como Ele mesmo. E dentro dessa propriedade, Ele é infinito. Então esse atributo, ele não é menor ou diferente de qualquer um outro. Então quando a gente pensar em atributo de Deus, ele vai ser de maneira suprema, infinita, completa, qualquer dos atributos que a gente perpassar por eles. Então, se ele é infinito, por que é difícil para a gente? Como eu tinha explicado na semana passada, qualquer coisa que ultrapasse o limite daquilo que a gente é um pouco mais difícil de a gente entender, mas isso não significa que a gente não consiga entender, certo? Então, o que é que acontece? Quando eu digo que uma pessoa ela é eterna, aí a gente começa a complicar, né? Incompreensível. Por que incompreensível? Porque hoje a gente conhece o poder de Deus a partir daquilo que Ele nos quis apresentar. Então, Deus apresentou o quê? Aquilo que Ele quis revelar. Então, dentro da revelação bíblica ou da própria revelação natural, para uma pessoa que estuda ciência, talvez ele tenha até mais detalhes, né? Quem gosta de pesquisar sobre o mundo macro ou micro, é até mais fácil para a gente perceber algumas coisas, né? Como é que Deus permitiu que determinadas coisas tivessem um poder tão grande e fosse tão pequeno, por exemplo? Porque, por exemplo, uma gota de veneno pode fazer um estrago tão grande, né? Ou animais que são muito pequenos,
que podem fazer um estrago tão grande. Então, se Deus permite que as coisas sejam construídas a partir dos seus atributos, dessas características que Ele impõe a nós, por exemplo, então a gente vai ter algum poder, sim. Mas é interessante que quando a gente pensa em poder, a gente pensa, por exemplo, em super-herói. Então Deus é mais poderoso do que qualquer super-herói que os meninos aqui possam imaginar, seja qual for eles. Então, por exemplo, Superman. Superman é ninguém. Ele não chega aos pés do Senhor. Então, qualquer coisa que a gente tente imaginar ou conceber, isso não vai ser possível. Essa expressão é interessantíssima, né? Ele não pode ser refreado. Isso não significa que ele é descontrolado. Mas se ele não pode ser limitado, o poder dele, ele não vai ser dentro de um controle que a gente imagina. Então, não é que ele, por ser de controle, mas, por exemplo, quando a gente vê uma catástrofe, por exemplo, a gente percebe que algumas coisas podem ter um poder muito grande. Então, por exemplo, o mar, ele está contido, o oceano, ele está contido ali. Mas se Deus permite que uma placa tectônica movimente, aí a gente é lembrado, por exemplo, do poder das águas desse oceano. Então, qualquer coisa que o próprio Deus permita que a natureza, por exemplo, sofra interferência. Então, por exemplo, a gente acabou de presenciar uma catástrofe lá em Minas Gerais. Então, uma pedra gigantesca desprendeu-se daquela estrutura rochosa. Então, normalmente gera um espanto muito grande, ou o homem tentando controlar. Feito o acidente lá de Minas também, daquelas bacias de minério. Então, chegou no oceano. Para a gente, assim, se a gente não visse aquilo, se não fosse filmado, a gente não tivesse tecnologia para conseguir visualizar isso de maneira distante, a gente não iria conseguir entender o patamar, o nível daquilo ali que aconteceu. Então, qualquer coisa que a gente olha para o próprio Deus, né, e Pink está dizendo para a gente que ele não pode ser refreado nem restringido. Então, o Senhor, ele trabalha, ele opera conforme a sua vontade. Agora, diferentemente da gente, a vontade dele não comete erro. Então, o fato dele não ser restringido não significa que a coisa está solta e acontecendo de maneira desestruturada. E ele nem pode ser frustrado pela criatura, que foi uma coisa até que a gente conversou semana passada. Imagina que Deus impusesse um limite. Então, se metade da humanidade hoje, né, perto aí dos 4 bilhões de habitantes, pecassem ao mesmo tempo, ele permitiria que uma super catástrofe acontecesse. Imagina que Deus fosse, digamos assim, tivesse um nível de cólera possível. Então, o poder dele, ele não trabalha solto, por exemplo, a sua ira, que não é pecaminosa, e nem qualquer outra estrutura que possa pensar. Então quer dizer que Deus não age de misericórdia. Não, ele é bondoso também. Então, mas com relação à bondade, que é um outro atributo que a gente vai trabalhar hoje, vou deixar para comentar um pouquinho mais para frente, certo? Então vamos seguir. Eu quero que você abra nesses 2 salmos aí para a gente dar uma olhadinha nele rapidinho. Salmo 62 e Salmo 89. Salmo 62, verso 11. O texto nos diz o seguinte: uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Salmo 89, verso 6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Então, o salmista nos indagando e se indagando a respeito desse poderio
do próprio Deus e nos lembrando de que esse Deus é um Deus que trabalha conosco, mas aí Pink ele vai entrar num primeiro aspecto onde o nosso coração é desafiado. Então, existe o poder de Deus aqui intacto e imutável, ele trabalha conforme a sua própria vontade, mas existe também o orgulho do homem. Então, essa questão do orgulho do homem é realmente um desafio para a gente, porque vai ser dito o seguinte: o poder de Deus não é adquirido, nem depende do reconhecimento de nenhuma outra autoridade. Então, Deus não vai ser poderoso porque a gente acha que Ele é. Independente daquilo que nós, como igreja, ou toda a humanidade, sendo aqueles que creem e os que não creem, independente do que a gente ache como humanidade agora, o Senhor continua sendo todo poderoso. Ok? Uma outra questão. Se a sua corte não é mantida por seus cortesãos e ele não toma emprestado das suas criaturas o seu esplendor, ou seja, esse poderio e essa percepção de poder, ela também está intacta. Então Deus, ele não é estremecido porque a gente não acha que ele é poderoso, por exemplo. Então, independente do que a gente ache, o seu poder como capacidade dele não é mexida. E uma outra coisa, ele não toma emprestado das criaturas essa beleza do seu poder. Então, a glória do Senhor também não é mexida. Para mim, quando eu penso em poder de Deus, a primeira seção bíblica que me vem à mente é o livro de Daniel. Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, é colocado como um animal selvagem vivendo. E ele intentou ao Senhor várias vezes. Dentro desse intento, o próprio Daniel indagou a esse rei e ele achava que realmente poderia fazer o que ele quisesse. Então, muito questiona-se, por exemplo, nos dias de hoje, a respeito do que tem acontecido. Então, por exemplo, eu não vou entrar na discussão não, certo? Só vou lembrar você, por favor. Vacina ou não vacina? Então, dentro dessa confusão, que a gente não sabe se sim ou se não, certo? Muitos vão dizer que a gente não deve vacinar porque estão tentando controlar toda a humanidade. Tenta-se controlar a humanidade, irmãos, desde sempre. Desde que o mundo é mundo. Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam. Então, o povo de Deus sofre ao longo da história da humanidade. Sim. Como nações sofrem, como grupos sofreram. Agora, se a gente fosse conversar sobre nossa responsabilidade, que aí seria uma outra conversa, não é o que a gente vai conversar aqui agora, aí teriam pontos a serem analisados, porque Deus nos convida a fazer aquilo que a sua palavra nos orienta. Mas, uma outra questão ele próprio é a grande fonte central e o originador de toda energia. Agora pense o seguinte, Deus dentro do seu poder, ele diz assim, haja luz. Então, não houve uma explosão para ser criada, irmãos. Agora, como foi criado a partir da sua palavra, aí é uma outra discussão. Ele pode ter criado do jeito que ele quiser, mas houve um falar. Então, um Deus que profere e as coisas surgem nos mínimos detalhes. Na mais infinita beleza. Então, se você pega uma folha, qualquer que seja dessa planta que tem aqui dentro da nossa igreja, ou qualquer outra, de qualquer outro lugar, quanto mais você aproxima no microscópio, mais beleza e detalhe você vai ver. A gente sabe que tem coisas que a olho nu a gente não consegue. Mas vê que coisa maravilhosa. Dentro daquilo que Deus permite, Ele permitiu que o homem construísse tecnologia para ver coisas num nível que muitos outros não viram ao longo dos anos. Você já parou para pensar no nosso privilégio de poder ver determinadas coisas que muitos não viram para trás? Tiveram homens que disseram assim, lá na frente isso vai acontecer. Então, para mim, os estudiosos, físicos, químicos, matemáticos, de algumas gerações para trás,
Eles disseram assim, ó, provavelmente isso aqui é verdade. Agora, alguém só vai conseguir comprovar isso lá na frente. Então, um Deus que permite isso, por exemplo, não é um Deus anti-ciência. Porque ele é o detentor da própria ciência. Ele é aquele que constrói e motiva. Então, ele é um motivador de toda a estrutura da criação. E nós estamos dentro dela. Uma outra questão, e aí citando Stephen Charnock. Charnock vai dizer o seguinte: como sua essência é imensa, não sendo confinada a um lugar, como é eterna, não sendo medida no tempo, assim ela é todo-poderosa, não sendo limitada em termos de ação. Aí é quando a gente dá um nó. Deus está onde? Ele está. Ele está aqui, está. Mas aonde? Ele está aqui. Agora, se o Filho quisesse aparecer, ele apareceria? Sim. Porque Cristo é 100% Deus, 100% homem. E dentro desse poder, a gente vai perceber que aquilo que é demonstrado do seu poder na criação visível está inteiramente fora da nossa capacidade de compreensão. Muito menos a gente pode compreender a onipotência em si própria. A gente sabe que ela existe, a gente pode dar alguns detalhes dela, mas compreender de maneira completa a gente não vai conseguir. Então, existe mais poder abrigado na natureza de Deus do que é expresso em todas as suas obras. Para mim, essa é uma frase maravilhosa. Ou seja, tudo que a gente consegue ver e imaginar não é nada a respeito do poder do próprio Deus. Isso é o que Pink está querendo dizer. Seja a coisa mais complexa, maior ou menor, se a gente juntar tudo, até a nossa própria capacidade como co-herdeiro de criar também. Eu conversava com um amigo e disse, existem cidades que são maravilhosas, porque você pega a beleza da própria natureza, ou seja, aquilo que é revelado naturalmente, e se mistura com aquilo que o homem cria. E a gente, como co-herdeiro, tem essa capacidade também. Então, para aqueles que já tiveram a oportunidade de andar de avião, quando você está chegando, por exemplo, aqui no Recife, ou no Rio de Janeiro, por exemplo, as duas coisas se misturam. Então você vê as construções, por exemplo, os rios, as pontes, no caso do Rio de Janeiro, os morros, a própria natureza que se mistura. Então quando a gente olha isso, assim, quanta beleza, por exemplo. Deus dentro do seu poderio, isso não significa nada. Então veja como o Senhor vai se utilizar de algumas linguagens para a gente. Aquilo que a gente acha muito importante, ele chega em Apocalipse e diz assim, as ruas serão de ouro. O que ele está querendo dizer com isso? É que aquilo que a gente acha que tem um valor grande, Deus vai colocar no chão da sua cidade. Ou seja, não é nada. Será o lugar que a gente pisará. Uma outra questão. Abacuque, capítulo 3, versículo 4. Profetas menores. Você pode abrir lá. Depois de Naum e antes de Zacarias. De Sofonias, desculpa. Abacuque 3, verso 4. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Então, nada daquilo que a gente possa mensurar como grandioso, como o próprio resplandecer, a própria luz, que a gente sabe que é uma coisa tão poderosa, que hoje a gente tem usado para gerar energia, por exemplo, é uma coisa que Deus diz que Ele controla como se nada. Então, dificilmente se pode imaginar algo mais sublime do que as imagens desse capítulo 3 de Abacuque. Mas nele nada ultrapassa a nobreza dessa declaração. Então, qualquer coisa que a gente possa imaginar sobre o próprio Deus, ainda assim, a gente não vai conseguir controlar
essa imagem do poderio do próprio Deus. E aí a gente vai ser chamado a analisar a imensidão desse poder. A gente sabe que é muito grande. Mas como é que a gente pode considerar o poder de Deus na criação, por exemplo? Então, se Deus começa do nada e só por uma palavra Ele faz todas as coisas, o Salmo 33, versículo 6, vai falar o seguinte a respeito disso. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Então Deus disse que haja céu e tudo que nele ficará sustentado. Então tem algumas palavras que são interessantes para nós, né? Ele vai dizer assim, que o firmamento, para mim uma das imagens mais bonitas da revelação bíblica na criação é o Espírito pairava sobre a face de quê? Das águas. Era não somente o Deus que cria, mas é o Deus que vai olhar tudo aquilo que é criado. Ou seja, então quer dizer que Deus não sabia o que estava criando. Não, Ele sabe o que está criando. Imagina, 5 da tarde, hora do café ou do chá, né, para aqueles que gostam de chá. A gente chegasse aqui na igreja, né? A gente largasse umas 4h30, chegasse aqui na igreja, pôr do sol, e o Senhor viesse nos encontrar. Era o que acontecia todos os dias no Éden, para Adão e Eva antes da queda. Então veja o quanto a gente perdeu com a queda, e veja o quanto a gente ganhará com o céu. A gente estará na presença do próprio Deus sem nenhuma mazela, sem nada que pudesse nos afastar dele novamente. Então a gente precisa considerar o poder de Deus também na preservação, certo? No anterior a gente fala de considerar o poder de Deus na criação, agora o poder de Deus na preservação, ou seja, esse poder é quem nos sustenta. Então nós não somos sustentados por nada, a gente não consegue fazer nada para que a gente continue sendo sustentado. Então esse atributo mostra o seu cuidado por nós. Então o poder não serve só para a destruição, serve também para a criação, como a gente viu, e também para a manutenção. A gente vai ver 3 textos agora que nos lembram isso. Salmo 36, versículo 6, diz o seguinte: a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. E aquele texto que diz que Deus cuida de toda a natureza, que não falta nada, é Deus lembrando a mim e a você. O Salmo diz que Deus preserva os homens e os animais. E esse outro texto bíblico diz assim: se não falta nada para a natureza, por que nos faltaria? Mesmo com o desafio do pecado e do trabalho. É desafiador para a gente. E olha que a gente nem depende tanto de algumas coisas, feito, né, os nossos antepassados dependiam. Salmo 66, versículo 9. Diz o seguinte: é Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Ou seja, a sustentação da nossa própria estrutura. Ele não sustenta somente o nosso físico, mas Ele sustenta o nosso todo. Se a gente tentar separar corpo e alma, a gente morre. Então Ele sustenta toda a nossa estrutura, ou como bem nos lembra Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente
nome do que eles. Ou seja, Cristo está trabalhando para o nosso sustento, manutenção, controlando isso com o seu poder. É a humanidade sendo completamente sustentada. Porque Deus, dentro da sua graça comum, não tem trabalhado só para aqueles que são filhos. Ele tem trabalhado para toda a estrutura. Considere também o poder de Deus no governo, por mais que seja difícil para a gente aceitar e perceber isso aí. Certo? Aquele que invejou a Adão no paraíso não quer que sintamos o prazer de usufruirmos nenhuma das bênçãos de Deus. Ele não disse que a gente não sofreria, mas ele tem nos sustentado. Independente, por exemplo, da carga tributária que a gente tem sustentado, que na verdade a gente não sustenta. Eu conversava com um amigo ontem à noite, indo para casa, né? E ele dizendo, aumentou tudo, meu amigo, aumentou IPVA, IPTU, todos os Is da vida, da nossa vida, né, brasileira. E aumenta tudo, o pessoal não quer saber de nada não. Aí eu estava conversando com ele. Tem um amigo meu que ele é prefeito de uma cidade aqui do interior da Paraíba, e ele conseguiu convencer a estrutura governamental e a própria fez um ajuste lá fiscal para baixar a passagem do ônibus. E a gente fica pensando, né? O abençoado daqui está pensando em aumentar. Quem é que vai aguentar? Mas ainda assim, o Senhor tem nos sustentado. Considere o poder de Deus, inclusive no juízo. Romanos, capítulo 9, versículo 22, carta de Paulo aos Romanos, nos lembra o seguinte: que diremos se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Ou seja, tem gente que vai morrer? Tem. Mas Deus, em sua infinita bondade, sabedoria e misericórdia, tem permitido que esses homens vivam. Quando é que vai acontecer a destruição? Não sei. Ninguém sabe. Então a alma iluminada deve muito bem adorar a um Deus tal como esse. O Salmo 27, versículo 1, nos diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E muitas vezes a gente tem estado com medo, muitas vezes não do outro, mas dos nossos próprios medos. E aí a gente é alertado a respeito, né, é lembrado a respeito desse poder de Deus que cuida de nós. Concluindo a respeito do poder de Deus, a gente vai analisar a questão da fidelidade, certo? E aí a gente é lembrado de que Ele é fiel em tudo, o tempo todo. E esse Deus que é fiel, Ele vai chegar a nós e vai dizer que dessas tantas maneiras, mesmo nós sendo infiéis a Cristo, à luz e aos privilégios que Deus nos confia, o que é que Ele tem feito para nós? Vai ser dito que a fidelidade é uma das gloriosas perfeições do seu ser. E a gente tem todos esses textos aí para dar uma olhada. O primeiro deles, o Salmo 89, versículo 8, nos apresenta o seguinte: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti?
Um outro salmo, o Salmo 36, versículo 5, nos diz o seguinte: a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Ou seja, era o homem tentando dizer, né, de maneira, a partir da sua capacidade, que essa fidelidade do Senhor era uma coisa imensa. Para a gente hoje que consegue entrar dentro do avião e ficar por cima das nuvens, esse salmo seria escrito de outra maneira, né? A gente não vai dizer que chega até os céus e até as nuvens. A gente poderia muito bem dizer que chega dentro de uma galáxia que a gente nem consegue visualizar, por exemplo, e que os homens já conseguem visualizar. Eu vou deixar para você olhar o texto de Isaías e de Números após, para a gente poder seguir aqui. Mas essa fidelidade ela é imensa. Então, os descendentes de Abraão gemiam entre os fornos de tijolo do Egito. Então, isso é uma lembrança nossa. Isso significa que Deus não é fiel? Isso é uma pergunta, né? E a promessa dele? Deus não deixa de ser fiel por conta de estruturas e coisas que passam a acontecer sobre a nossa vida. Então, nós poderíamos estar tranquilamente dentro dessa estrutura de escravidão, como ao longo de todo o Antigo Testamento a gente visualizou isso, como o povo poderia ter sido feito escravo no Novo Testamento, e ao longo da história da igreja a gente vê povos passando por dificuldades, por afirmarem e dizerem que creem no próprio Deus. Essa estrutura é permitida. Então, haverá ocasiões na nossa vida que não serão fáceis, isso é certo, nem mesmo para nós que cremos no próprio Deus. Hoje a gente não sofre, né, uma perseguição aberta, feito alguns países mostram isso, né? Acabou de sair a lista de 2022 atualizada dos 50 países que mais perseguem os cristãos. Então a gente vai ver lá, né, muitos países da África, por incrível que pareça, alguns países da América do Sul, a gente acha que não, mas tem país dentro dessa lista, aqui na América do Sul, muitos deles muçulmanos, nem todos, alguns comunistas, alguns outros pelo seu próprio sistema de governo, né? Nada a ver com o comunismo, nada a ver com o islamismo, mas dentro da pecaminosidade do homem, dos ímpios, haverão estruturas que farão com que nós soframos. Isso aí, para mim, é uma coisa muito boa de a gente lembrar. É aquilo que a gente tem passado no nosso dia a dia. Então, a gente pode ter sonhos frustrados? Sim. Nós temos amigos em quem confiávamos e eles falharam conosco? Todos temos. Um falso irmão ou uma falsa irmã em Cristo que nos traiu? Fácil de acontecer. A gente não sabe quem é joio, quem é trigo dentro da igreja. Então, muitas vezes, para mim, um problema disso aqui não é a gente ficar atordoado, é a gente se entregar ao atordoamento. Então, o texto de Isaías 50, versículo 10, vai nos lembrar justamente a respeito disso, em que o texto nos diz o seguinte: quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Então a nossa rocha é o Senhor. Não é nada do que eu e você podemos fazermos. Nada daquilo que a gente possa permitir ou acha que a gente constrói de estrutura de conforto e confiança para a gente, nada disso nos dá segurança. Nada, absolutamente nada. Então, muitas vezes a gente acha que está vivendo uma estrutura bem confortável, mas na verdade nós não estamos. Então, quando ocorrem as dificuldades, como é que a gente pode viver esse sistema? A primeira delas, né, é lembrando dessa sequência de fatos que demonstra que Deus não abandona e nem enganou o seu filho.
Então, essa é uma imagem muito importante para a gente como povo de Deus. Se Deus não abandonou nem o seu próprio filho, quanto mais aqueles a quem o seu filho morreu e ressuscitou. Então, nossa estrutura de confiança está dentro de um sistema perfeito. Cristo, ele não foi abandonado. Ele confiou no próprio Deus. Então, se dentro da própria estrutura da Trindade a gente tem um sistema de confiança perfeito, na verdade o que tem falhado muitas vezes é a nossa confiança e não a fidelidade de Deus. Ela está intacta e não há nenhum movimento a respeito disso. Salmo 119, versículo 138, lá no finalzinho do Salmo. Diz o seguinte: os teus testemunhos tu os ordenastes com retidão e com absoluta fidelidade. Ou seja, aquilo que Deus proclama continua intacto porque Ele é um Deus fiel, independente dessa nossa fidelidade. E Isaías capítulo 30, versículo 18, diz o seguinte: por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. E os que nele esperam, irmãos, não serão desassistidos. Afinal de contas, nós temos um Deus que é fiel. E aí nós precisamos lembrar dessa fidelidade que nos é demonstrada. Então, Deus é fiel na preservação do seu povo. Então, Ele está cuidando da gente aqui a respeito dessa preservação. E Ele é fiel também, né, na disciplina ministrada ao seu povo. Então, dentro dessas questões, a gente precisa se lembrar dessas duas coisas que são bem importantes para a gente. Ele é fiel no cuidado nosso, ou seja, preservando o seu povo, e Ele vai ser fiel também na disciplina ministrada. Por quê? Deus não deixa de cuidar dos seus e nem de administrar esse cuidado. Então, dentro dessa administração, alguns vão ter que puxar ou levar, né, um puxãozinho de orelha para voltar para o trilho. Como é que Ele faz isso também? Dentro dessa disciplina, Ele não só é fiel quando afasta as aflições, mas Ele é também fiel quando Ele envia a aflição. Então veja o que a gente vai ser lembrado nesse texto de Oséias. Então, se Deus é fiel não só quando afasta as aflições, mas também quando as envia, as aflições nos são necessárias. Veja o que o texto de Oséias, capítulo 5, vai nos lembrar. Oséias 5, 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Então, essa angústia provocada pela ira é uma angústia para que a gente volte a reconhecer quem Deus é. Então, dentro dessa estrutura pecaminosa que muitas vezes a gente se entrega a ela, alguma coisa precisa ser usada para que a gente se volte para esse Deus. Então, o nosso pecado afeta a fidelidade de Deus. Afeta no aspecto de entristecer esse Deus que é fiel. Deus é santo, como eu havia falado semana passada, e Ele espera que sejamos santos. Deus é fiel, Ele espera também que nós sejamos fiéis. Então, dentro dessa estrutura, existe essa questão também. Deus é fiel na glorificação do seu povo. Então, Ele sustenta e Ele nos glorificará. A gente viverá isso com Ele. Então, Deus não lida conosco com base em nossos méritos, mas por amor do seu grande nome.
Então, ele desejou ter um povo, ele resgata esse povo, ele glorificará esse povo. Para quê? Para a sua glória. Então, não é uma estrutura de simplesmente misericórdia e piedade que a gente se encontrará com esse Deus. Essa máscara de descartável é ruim, viu? Eu cantando com ela, o primeiro cântico, eu estou com a garganta aqui, que parece que eu não tomei água hora nenhuma da aula aqui. Senhor. Uma outra coisa que ele vai lembrar a respeito dessa glorificação é o seguinte. Deus dá plena demonstração da constância da sua bondade eterna para com os seus eleitos, chamando eficazmente das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso deveria torná-los seguro da certeza da sua continuidade. Ou seja, aquilo que Deus começou, Ele não vai parar no meio, como muitas vezes eu e você fazemos, não. Sabe aquelas coisas que a gente começa e não termina? Isso não existe para o Senhor Deus. Veja bem, Ele passou alguns 1000 anos prometendo que o seu Filho viria. A gente passa todo o Antigo Testamento apontando para esse Cristo que viria. Aconteceu, irmãos, Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou. Nós já estamos vivendo 2000 anos após esse Cristo. Você acha que se Cristo morreu e ressuscitou, Ele não vai voltar? Ou Ele vai voltar e vai dizer assim, pegadinha, eu vim só dizer que tudo que aconteceu para trás, vocês viveram de graça. Vocês acham que esse Cristo faria isso? Então essa fidelidade exige de nós fé. Então a percepção disso nos protege da preocupação. Então aquele que vem cuidando do seu filho através dos anos não o abandonará quando esse filho envelhecer. Então pense o seguinte. Não nos faltou nada na infância. Não tem faltado nada para a infância dos seus filhos. O que muitas vezes o que a gente quer fazer são coisas que a gente acha que é bom e que muitas vezes o Deus não permite. Então, por exemplo, alguns fizeram, curso de inglês, outros não. Você continua vivendo, meu irmão. Vai ter gente que vai passar anos fazendo curso. Vai ter alguns que Deus vai permitir que você comece a ver filme legendado, de repente tira a legenda, já está aprendendo lá. Uns têm uma capacidade, outros têm outras. Vai ter gente que não vai conseguir aprender nem espanhol. Eu já vi gente tão desesperada ouvindo alguém falando espanhol, que ela começou a falar inglês. Eu cheguei para a pessoa, calma. Estou dizendo que eu falo não, certo? Eu só estava conseguindo entender a pessoa falando espanhol. E eu estava bem concentrado para conseguir entender. Eu olhei para outra pessoa assim, calma, não vai ser o seu inglês que vai fazer com que a pessoa entenda toda essa estrutura aí. Então, isso aqui, irmãos, Deus tem nos cuidado de nós nos mínimos detalhes. E às vezes a gente fica construindo estruturas para dizer para nós mesmos que aquela estrutura que a gente imaginou era a melhor. E eu só lembro de uma coisa que meu pai dizia. Menino, eu dormia em colchão de palha de bananeira. Então, muitos dos nossos avós não sabiam nem o que é colchão, de qualquer marca que seja. Mas pare e pense. Eu gosto de pensar muito nisso, essa é a bondade de Deus, Senhor demais. Viu? Aquele dia de trabalho, fatigante. A única coisa que você quer não é nem dormir, é só deitar e estirar o corpo no colchão. Muitas vezes eu não estou nem com sono, irmãos. Eu só penso assim, tomar banho e estirar o corpo na cama. Isso é bênção demais, irmãos. Deus tem nos sustentado de maneira maravilhosa. E a gente muitas vezes se esquece disso. Então, a gente precisa resumir essa estrutura de fidelidade nessa compreensão dessas duas verdades. Então, a fidelidade de Deus precisa gerar
duas coisas no nosso coração, certo? De maneira prática. Ela precisa calar as nossas reclamações ou murmurações e ela precisa gerar uma crescente confiança em Deus. Ou seja, contentamento está completamente conectado à fidelidade. Mas fidelidade também está ligado à confiança. Então, coisas simples, estruturas simples que Deus nos mostra na Escritura. Muitas vezes a gente está pensando que é uma coisa mirabolante e são coisas simples como essa. Então, a gente entender a fidelidade de Deus vai trazer qual estrutura prática para a nossa vida. Se a gente pudesse resumir numa frase, pare de reclamar e confie em Deus. Então, essa é uma estrutura importante a respeito da fidelidade. Pare de reclamar e confie em Deus. Mas eu queria trocar de carro, senhor. Cala a boca, menino, tu tem carro. A única coisa quando eu pensava, quando eu andava de ônibus, era assim, Senhor, esse ônibus não podia estar um pouquinho menos cheio, não. Porque a gente sabe que a gente tem uma estrutura, né, um sistema de transporte bem complicado. E muitas vezes a gente está reclamando. E essa estrutura ela vai mudando, irmãos. Cada um vai reclamar. Senhor, eu queria trocar de bicicleta, mas tu tem uma bicicleta. Então, se a gente parar para ver, muitas vezes essa nossa estrutura do nosso coração, ela vai reclamar de qualquer coisa. Isso pode chegar num extremo e se tornar amargura. Você não vive mais nada, só faz reclamar da vida. E Deus não quer isso. Por quê? Porque além dele ser fiel, ele é um Deus bom. Então, a bondade de Deus, essa bondade revelada, ela vai lembrar, né, a partir do Salmo 52 aí, de que a bondade de Deus, ela permanece continuamente. Deus é bom o quê? O tempo todo. Ele é bom para com os seus o tempo inteiro. E aí a gente vai também perceber que essa bondade de Deus se refere à perfeição da sua natureza. Então Deus ele é naturalmente bom. A sua estrutura não é mudada, por exemplo, quando ele se ira. Então a bondade não é diminuída, nem diferenciada e nem muda porque ele irou. Porque ele não peca, então a sua ira é uma ira santa. Então coisas que Deus não permite ou permite também não afetam a sua bondade. Então, a carta, né, a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Ou seja, ele não tem nada de erro ou nada que desconstrua a sua bondade. Então, há uma perfeição tão absoluta na natureza e no ser de Deus que nada lhe falta, nada nele é defeituoso e nada pode ser acrescentado nada pode ser acrescentado para que ele possa melhorar. Então, você pensa numa estrutura, por exemplo, mas eu erro, certo, porque você é pecador. Aí você pensa, mas meu pai e minha mãe erram, também são pecadores. Mas nem Deus, nem Cristo e nem o Espírito erram. Agora, dentro desse Deus perfeito, a gente carrega estruturas de perfeição que nos ajudam, nos sustentam e nos apoiam para que a gente possa caminhar sempre melhor. Mas a gente sempre vai ser confrontado a respeito disso. Então, por exemplo, Daniel chega para mim e diz assim, reverendo Daniel, Drigo, tu fez isso. Eu posso dizer para ele sim ou não. Independente se eu fiz ou não. Dentro do meu desejo de agradá-lo, eu posso não ter feito e ter dito que fiz. Agora imagine, eu disse a ele que fiz, mas eu não fiz. E ele já chegou aqui na igreja. E aí? Já diria o ditado, né? A casa caiu. Então, dentro dessas nossas estruturas, muitas vezes, a gente quer fazer simplesmente para controlar esse desejo de agradar outros, que é pecaminoso.
Já era para eu ter feito? Sim, mas eu não consegui fazer. Então, por exemplo, muitas vezes você vai ter que aprender a dizer não para coisas que você não vai conseguir fazer. Isso serve em todos os níveis e estruturas. Então, se Deus é essencialmente bom, e não apenas bom, mas é a própria bondade, na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada. Em Deus é a sua essência. Ou seja, essa qualidade é acrescentada a nós porque Deus é. Então, quando Deus diz no Antigo Testamento, eu sou, Ele é tudo, inclusive bom. Essa referência é muito importante, porque, por exemplo, Thomas Manton vai dizer o seguinte: Ele é eterna e imutavelmente bom, porque Ele não pode ser menos bom do que é. Como não pode fazer nenhum acréscimo a Ele, também não pode fazer nenhuma subtração. É até difícil para a gente pensar uma estrutura que consegue ser tão equilibrada que ela não oscila. Porque a gente não é bom o tempo inteiro. A gente não está certo o tempo inteiro. A gente não vive fazendo as coisas como a gente quer. Mas se a gente não lembra que a gente está vivendo dentro dessa estrutura pecaminosa, a gente vai esquecer de que a nossa bondade, ela é uma bondade adquirida, ou seja, foi colocada em nós. Mas se a gente se apega a esse Deus que é bom, a probabilidade de sermos bons é muito maior. Então essa bondade está atrelada a esse Deus. E se eu pudesse, falando numa expressão latina, os teólogos dirão que Deus é summum bonum, ou Ele é o bem maior. Não existe nada além desse Deus e a respeito da sua bondade. Então Deus tem em si mesmo um infinito e inexaurível tesouro de todas as bênçãos. Ele é capaz de encher todas as coisas. E por que a gente não vive dentro dessa capacidade completamente cheia? Porque normalmente a gente deturpa. Então o vaso não seca, o nosso pecado seca o vaso. O copo não seca, o nosso pecado. Quando Adão e Eva viviam dentro da estrutura perfeita da criação, a gente não tinha estruturas que desconstruía porque não havia pecado e erro ali dentro. Eles viviam dentro daquela estrutura completamente perfeita. Então a bondade de Deus que é revelada, não se pode com justiça pôr em questão, por exemplo, a benignidade de Deus pelo fato de haver sofrimento e tristeza. Então a sua fidelidade não movimenta-se e muito menos a sua bondade. Vai ser dito que a bondade de Deus foi ilustremente visível quando Ele enviou o seu Filho. Então, qual é a nossa maior imagem de bondade? Então, se você se questiona a respeito de qualquer coisa, você está se apegando à sua vida. Mas você para e pensa assim, mas eu estou com um câncer terminal, mas Cristo deu o seu Filho para você. Então, qualquer estrutura de destruição da nossa vida, nada suplantará, ou seja, nada vai diminuir o sacrifício de Cristo na cruz. Porque o nosso bem maior é que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E nós vamos para o céu. Nós estaremos reinando com Ele. Então, qualquer coisa que o homem pense, mas então, uma criança faleceu. Aí você pensa assim, mas era uma criança tão boa. Se essa criança for eleita, irmãos, essa criança está com o Senhor. Não existe nada melhor do que isso. Então, sempre aquela frase que é dita, mas era tão novo, da maior bondade e a salvação. Então, dentro de qualquer estrutura que a gente pense em desgraça, em destruição, em vidas sendo ceifadas, quando os filhos do Senhor morrem, estarão com Ele.
Por mais que seja desesperador a imagem, a percepção e o pensamento sobre a morte. Então, essa bondade de Deus revelada não pode pôr em dúvida a bondade desse Deus, porque Ele não fez com que todas as criaturas pecadoras fossem objeto da sua graça redentora. Então, o poder de Cristo tem a capacidade de salvar a todos, mas aprove ao Senhor não fazer. E isso não diminui a sua bondade. Por mais que a gente queira que muitos sejam salvos, qual é o nosso trabalho? Pregar o Evangelho. E por fim, penúltimo slide. A bondade de Deus ela é apreciada superficialmente porque é exercida para conosco no curso comum dos eventos. A gente não percebe bem porque a gente experimenta essa bondade diariamente. A gente vive dentro de uma estrutura de conforto porque Deus tem permitido essa estrutura de conforto. Aí você pode parar e pensar, mas existem outros que não têm vivenciado isso. Teologicamente falando, a melhor explicação que a gente pode dar é o seguinte: existem nossas vivências ordinárias, ou a nossa vivência comum, e vão existir vivências dentro da nossa vida, ou pode ser que nem vivenciamos algumas dessas coisas, extraordinárias, ou seja, fora do comum, fora da normalidade. Então, quando eu penso biblicamente nisso, eu penso, por exemplo, que o livro de Provérbios é a nossa vida comum. São exemplos práticos do nosso dia a dia. É Deus mostrando a gente como é a nossa vida diariamente. Mas quando eu penso de maneira extraordinária, a única coisa que me vem à mente é o livro de Jó. Todos sofrerão como Jó? Não. Muitos terão sofrimentos muito pesados? Sim. Mas para mim são acontecimentos extraordinários. Deus permitirá que alguns passem por determinados sofrimentos, que nem todos passarão, mas ainda assim Deus está exercendo a sua infinita bondade, por mais que isso nos amedronte. E aí a gente encerra com a citação de Spurgeon, que diz o seguinte: jamais deveríamos tolerar um instante de incredulidade na bondade do Senhor. Seja o que for que se questione, é absolutamente certo que o Senhor é bom, as suas dispensações podem variar, mas a sua natureza é sempre a mesma. Haverá, o que Spurgeon está querendo dizer é o seguinte: haverá coisas que a gente pode ter o coração tentado a imaginar que Deus não está sendo bom. Mas, na verdade, essa bondade, ela não varia. Ok? Vamos encerrar? Eu vou orar e depois eu abro para perguntas. Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, porque Tu tens sustentado bondosamente a Tua igreja, Tu tens cuidado fielmente da Tua igreja e Tu nos lembra constantemente do Teu poder, Senhor. Nós te somos gratos por isso, Senhor. E que a gente se arrependa, Pai, constantemente dos nossos pecados, dos nossos defeitos, daquilo que nos afasta de Ti, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a fazermos a Tua vontade, Pai. Em nome de Cristo é que Te oramos, Senhor. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta no online? Quer fazer? Pai do Senhor, aqui em Mateus 28, 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Aí a pergunta é o seguinte, né? O primeiro tópico, pelo menos, que eu peguei foi sobre o poder de Deus. Tem algumas versões, me parece, que vai dizer que Jesus vai dizer que todo poder e autoridade foi me dado no céu e na terra. A minha pergunta é o seguinte, né? Me parece que no direito tem uma linguagem que chama-se antinomia, que quando tem duas leis que... A minha pergunta é o seguinte, o senhor falou do poder tal, de Deus tal, se nessa questão, quando Jesus diz que a autoridade foi dado a ele, né? Se Deus delegou a ele a autoridade, e nesse termo, como fica os muçulmanos, o pessoal de Israel, se Deus delegou a Jesus todo o poder e toda a autoridade? Excelente pergunta, irmão. Essa capacidade outorgada, né, dada a Cristo para reinar sobre tudo e todos, não restringe ou limita a capacidade do homem de achar que pode encontrar a redenção em outras estruturas, certo? Então, quando a gente pensa sobre outras religiões, isso é uma coisa, é excelente pergunta mesmo, isso é uma coisa que a gente tem sofrido, porque muitos cristãos, inclusive, têm trazido a ideia de que você pode crer no que quiser e que você vai para o céu de qualquer maneira. Então, qualquer estrutura, irmãos, religiosa, que desconstrua aquilo que Deus nos orienta, ela deixa de ser religião, ou melhor dizendo, deixa de ser uma religião que salva, uma estrutura religiosa salvífica. Por quê? Qualquer movimento que é feito a respeito de salvação, então, por exemplo, o muçulmano vai dizer que Cristo é um profeta. Então está havendo um movimento de uma pessoa da Trindade que é Deus, e está sendo dito que ele não é Deus. Ele é uma pessoa importante. Então veja que movimento perspicaz do reino de trevas. Não, ele tem a sua importância aqui. Mas ele não é o mais importante. Então, eu vou expandir um pouco mais para explicar melhor para vocês. Então, por exemplo, por que os testemunhas de Jeová eles vão patinar nisso aí? Porque não existe nem Espírito Santo e nem Cristo. Eles vão acreditar que existe Deus. Mas, por exemplo, capítulo 1 de Gênesis, a gente já tem estrutura de plural. Criamos. Então, é a Trindade falando. Se você for para o original, em Gênesis, mesmo que não haja a palavra Trindade, você vai ver Deus se pronunciando no plural e dizendo que a Trindade, na sua estrutura perfeita, criou, e que o Espírito de Deus o quê? Se movia. Ou seja, Deus, Espírito, né? As crianças me fizeram uma pergunta excelente, né? Quem tem subido para conversar com eles, e eu perguntei a eles, Cristo, ele sempre existiu, mas por que ele nasceu? É uma pergunta excelente. Porque é justamente essa estrutura de 100% Deus e 100% homem. Então, qualquer coisa que negue a estrutura da palavra como um todo, desse poder que é dado a Cristo. Então, por exemplo, os adventistas do sétimo dia vão desconstruir o Novo Testamento. Se eles desconstroem o Novo Testamento, Cristo não tem esse poder que é dado a ele em Mateus capítulo 28. Então, Cristo ele está reiterando aqui em Mateus aquilo que já é claro para a Trindade. Deus não está dando poder a Cristo aqui. Ele está comunicando à humanidade nesse momento, àqueles irmãos, assim, todo o poder que eu tenho, que me foi dado pelo Pai, eu continuarei tendo, independente daquilo que o homem possa criar e deturpar a estrutura de salvação. Então, independente da denominação ou religião que possa surgir, Deus continua sendo poderoso e as pessoas só serão salvas em Cristo, crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então você pode ver até um irmão aqui sendo rebatizado, mas na verdade não é um rebatismo. Porque se ele não foi batizado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ele não foi batizado. Então eu não estou rebatizando. Eu estou batizando a pessoa.
porque não houve batismo anteriormente. Então, nenhuma dessas estruturas que a gente tem visto aqui, que o reverendo Daniel seguirá nos próximos domingos, lembrando aos irmãos desde já, próximo domingo tem culto pela manhã e ceia. Então, o seminário de verão vai seguir nos 2 domingos seguintes, né? Próximo domingo é o primeiro domingo do mês. Então, a gente não pode mover isso aí, ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Dirda. Tá aberto? Tá ligado? Oi. Daí a pergunta que eu repito. Ótima pergunta. André perguntou a respeito da fidelidade, se Deus é fiel a ele. A nós, né? Mas a pergunta é boa de ser no singular. Eu vou responder com um conceito de oração, certo? Se orarmos, quanto mais orarmos, Deus vai nos responder porque a gente tem insistido na oração, ou Ele responde ou Ele reage à nossa oração porque estava dentro dos seus decretos, certo? Deus é fiel a Ele próprio. E nós estamos subjugados à sua fidelidade. E nós somos fiéis porque Ele é. Então, Cristo é fiel ao Pai. E o Espírito Santo é fiel a Cristo. E eles, dentro dessa estrutura perfeita da Trindade, são fiéis. E eles esperam de nós fidelidade. Então, quando eu penso, né, dentro dessa estrutura de Deus é fiel a mim, é quando eu penso o seguinte, então quer dizer que eu vou para o céu porque Ele me ama. Ele me ama realmente. Mas como eu disse, nós vamos para o céu para a sua glória. Então nós somos fiéis para a sua glória. Então qualquer reação nossa, dentro de qualquer atributo, é para a glória de Deus. Então nós reagiremos à fidelidade, ao poder, à bondade, em qualquer estrutura ou nível, para a glória de Deus. Então, Deus muitas vezes vai demonstrar um movimento de abaixar-se. Então, alguns textos bíblicos dizem assim, Deus se abaixou para ouvir. Ele não precisa fazer isso. Isso é para que a gente entenda que dentro da sua maravilhosa graça, Ele tem cuidado do seu povo. Então, a gente é abençoado pela fidelidade. Então, não é só para o pessoal não achar que a gente não recebe, não é nem capacitado, mas a gente é abençoado mesmo. A gente é abençoado por essa fidelidade. E essa bênção faz com que a gente seja coagido no aspecto de reagir e sermos fiéis também. E essa fidelidade, ela nos constrange. Então, aos verdadeiros filhos, eles serão constrangidos para serem fiéis também, porque Deus é todo fiel e completamente fiel.